Nós temos como palestrante o doutor Alexandre Otávio Chiep, que é da Secretaria de Vigilância Sanitária do nosso Estado. O doutor Alexandre é pós-graduado pela Fiocruz e pela UFRJ, especializado em gestão da saúde pública e atua no nosso Estado como controlador de doenças sexualmente transmissíveis, em particular a AIDS e as hepatites virais. É coordenador da Vigilância Epidemiológica e superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, e hoje ele se ocupa da implantação de políticas e ações relacionadas com o controle de doenças, gestão de riscos sanitários, vigilância epidemiológica, dentre outros, junto à Secretaria de Vigilância Sanitária. A nossa mesa redonda tratará de temas mais abrangentes, de um cenário complexo, e o doutor Alexandre Otávio Chiep nos atende para considerar questões mais específicas do nosso estado do Rio de Janeiro. É com muito prazer que nós ouviremos. Bom dia a todos. Eu fiquei preocupado com essa apresentação, porque eu acho que agora eu sou responsável pelas principais mazelas da saúde pública do Rio de Janeiro. Então, a responsabilidade foi muito grande. Risco sanitário, risco ambiental, controle de doenças, AIDS, Zika, dengue, chikungunya, enfim. Vocês podem personificar em mim as mazelas de saúde pública do Rio de Janeiro atualmente. Eu queria muito agradecer o convite para estar aqui como representante da Secretaria de Saúde, apresentando para vocês um pouco um recorte das ameaças de saúde pública. Na verdade, é uma ameaça de saúde pública mundial, mas um recorte nacional para o Rio de Janeiro, no que diz respeito, particularmente, à epidemia de infecção congênita relacionada à Zika. Então, é um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui com vocês, e eu espero que vocês consigam aprender um pouquinho do que a gente vai conversar. Uma questão que me deixa muito mais tranquilo é que eu vou trazer para vocês aqui muito mais dúvidas, muito mais interrogações, muito mais questionamentos do que respostas, infelizmente. Mas a gente vai ter uma mesa de especialistas depois, com presidentes de instituições de renome, INCA, Fiocruz, Butantan, Vital Brasil, o colega Migovski, que é um grande especialista, que vão poder certamente colaborar e responder algumas das questões que de repente vão ficar abertas aqui. A apresentação é outra, tá? Não é essa não, é a apresentação de ameaça de saúde pública. Bom, enquanto vai colocando, a gente vai conversando um pouco. Parece que a gente vai abordar um pouquinho o cenário do Regulamento Sanitário Internacional. Esse cenário mundial, de mundo globalizado, que hoje nos coloca à frente, com possibilidades cada vez mais próximas de epidemias. E a gente está falando não das doenças crônicas, que hoje a obesidade, as doenças cardiovasculares, o próprio câncer, que se constituem hoje grandes ameaças à saúde pública. Mas a gente vai fazer um recorte específico nas doenças infecto-contagiosas, que a gente tem observado uma preocupação e um cenário epidemiológico mundial que de certa forma, corrobora essa preocupação. Rio de Janeiro hoje é palco de grandes eventos. A gente está agora às vésperas das Olimpíadas e certamente eventos de massa que se constituem um risco para a disseminação e introdução de novas doenças em qualquer território. O foco, hoje a gente vai focar um pouco na questão da Zika, mas eu não vou deixar de conversar um pouquinho com vocês sobre algumas outras doenças transmitidas por Aedes, particularmente chikungunya, que vocês vão ver que para o ano que vem é um cenário extremamente preocupante e que não deixa de ser uma doença extremamente grave, com impacto na economia impressionante. Se a gente vê as últimas epidemias de chikungunya em alguns países da América Central, alguns locais chegaram a reportar a ocorrência de 50% da população infectada pelo vírus. Isso traz um impacto econômico impressionante, além da sobrecarga aos serviços de saúde. Então, o recorte vai ser desse. Pode passar? As emergências de saúde pública hoje no mundo contemporâneo é uma
questão que merece uma reflexão mais aprofundada. A gente tem observado registros cada vez mais frequentes de epidemias de doenças antigas, cólera, febre amarela, e novas. Vocês devem ter vivido o problema da ebola recentemente, que foi um grande problema para a saúde pública mundial. Antavirose, febre do ocidental, o próprio coronavírus, que hoje se constitui também uma ameaça. Então a gente tem visto registros mais frequentes de epidemias. Isso pode, obviamente, estar relacionado a uma melhor capacidade de detecção dessas doenças, desses agravos, ou uma alteração do padrão de ocorrência dessas doenças. Isso são, ou possivelmente, uma mistura dos dois. Tanto nossa capacidade de detecção, notificação e comunicação dessas doenças aumentou, mas certamente, eu não tenho dúvida nenhuma, que esse mundo contemporâneo ele traz uma alteração do padrão de ocorrência das doenças. Alguns fatores estão relacionados a essa mudança. Os fatores relacionados ao ambiente. A gente tem hoje grandes bolsões onde a gente não tem qualidade e quantidade de água suficiente, e isso é um fator que ajuda a disseminação de algumas doenças. A questão do saneamento, fatores climáticos, que a gente pode dizer que estão diretamente relacionados, por exemplo, às epidemias de arboviroses aqui no país. Alguns fatores relacionados aos indivíduos, suscetibilidade da população, a introdução de vírus ou de algum micro-organismo novo em população altamente suscetível é um fator de risco para a ocorrência de epidemias. Alguns fatores relacionados aos agentes infecciosos, eu dou exemplo, por exemplo, do chikungunya. Modificações no vírus fizeram com que ele tivesse maior capacidade de infectar o Aedes albopictus, por exemplo. Isso fez com que mudasse o padrão de ocorrência do chikungunya em todo o mundo. Isso tornou uma ameaça maior, para além da transmissão endêmica que ocorreu com os países da Ásia e da África. E alguns fatores sociais e culturais, caos social, guerra, desastres naturais, aglomeração populacional. Uma questão extremamente relevante no que diz respeito à transmissão de doenças e à possibilidade de ocorrência de epidemias é a questão da mobilidade e da velocidade da propagação de doenças. O mundo hoje não é, obviamente, um mundo de algumas décadas atrás. A aviação comercial, para vocês terem uma ideia, em 2014 transportou 3,3 bilhões de pessoas. Isso quer dizer na prática, se vocês pensarem, por exemplo, a epidemia de ebola, que a gente teve na África alguns anos atrás, não haveria risco de propagação e disseminação da doença para além da África, pela própria característica do vírus, se não houvesse transporte comercial e as pessoas pudessem se mobilizar rapidamente de um lugar para o outro. O ebola tem uma característica que a infecção pelo ebola, as pessoas só transmitem o vírus depois que elas estão doentes. E tem uma taxa de letalidade extremamente elevada. Então, certamente, se a gente não tivesse essa possibilidade das pessoas se deslocarem muito rapidamente de um local com transmissão de ebola para outro local sem transmissão de ebola, essas pessoas morreriam antes e não transmitiriam essas doenças. Então, essa é uma questão extremamente relevante na hora que a gente vai lidar com as doenças infecto-contagiosas e com a possibilidade de disseminação dessas doenças para todo mundo, que é a questão do transporte comercial. Alguns sites, inclusive, já relacionam, e a gente utiliza isso hoje na vigilância epidemiológica, o controle de todo o tráfego das pessoas do mundo, para a gente poder predizer maior ou menor risco de ocorrência de determinada doença. E foi isso, por exemplo, que na ebola a gente conseguiu mapear em todo o mundo, todo o fluxo de pessoas que saíam dos locais com transmissão do vírus para outros locais, para a gente conseguir definir que tipo de estratégia a gente vai utilizar. Pode passar? A gente está às vésperas, obviamente, das Olimpíadas, mas o Rio de Janeiro ele viveu grandes eventos. E grandes eventos que trazem muitos estrangeiros. Muitos estrangeiros que trazem doenças que ou já não existem mais no Brasil, nunca existiram no Brasil, e que, portanto, tem risco de introdução e reintrodução. O último evento, por exemplo, a Jornada Mundial da Juventude, foram 3 milhões de participantes com 2 milhões de turistas, 500 mil turistas estrangeiros de 180 países. Então, isso traz um desafio enorme para a saúde pública do Rio de Janeiro, mas de todo o país, tendo em vista a necessidade da gente mapear a ocorrência de cada doença em cada país, para a gente poder identificar precocemente
essas doenças circulando aqui no país. Para vocês terem uma ideia, a gente consegue, hoje, vai fazer a estratégia para as Olimpíadas, pressupõe a identificação e notificação da ocorrência de qualquer agravo em turistas estrangeiros para que a gente possa iniciar um processo de investigação. Por que isso é importante? Um quadro de febre, uma febre simples, ou um quadro de exantema, um exantema simples, ele pode, num residente aqui do Rio de Janeiro, significar uma coisa, num residente hoje do Nordeste significa sarampo, num residente que mora em determinados locais da Ásia, uma encefalite japonesa e por aí vai. Então, a identificação precoce e a estruturação dos serviços de vigilância, tanto do ponto de vista de fluxo de informações, como também do ponto de vista de definição em plataformas laboratoriais adequadas, para poder fazer esse diagnóstico, é extremamente importante, obviamente para o cotidiano, mas principalmente quando a gente está frente a grandes eventos, com grande fluxo de turistas. Pode passar? Uma questão extremamente importante que foi definida, que está em vigor desde 2007, a nova versão, é o Regulamento Sanitário Internacional. O Regulamento Sanitário Internacional é uma ferramenta extremamente importante para a gente poder, primeiro, aprimorar a comunicação entre países, segundo, para a gente estabelecer medidas de controle que possibilitam evitar a disseminação dessas doenças para o mundo todo. Essa versão que está em vigor desde 2007 introduziu modificações dos processos mundiais de monitoramento, vigilância e resposta à emergência de saúde pública, já trazendo o conceito das emergências de saúde pública de interesse internacional, de importância internacional. O que são esses eventos? São eventos que acarretam risco à saúde pública para outro Estado. Estado, quando a gente coloca Estado, ali está em letra minúscula, mas é Estado-membro, países, por meio da propagação internacional de doenças ou por requerer uma resposta internacional coordenada. A primeira vez que ela foi acionada, depois dessa nova versão, em 2007, foi em 2009, por conta da influenza H1N1. E você deve se lembrar, a influenza H1N1, ela foi uma epidemia, na verdade, uma pandemia, em que a gente começou a lidar com ela sem saber muito como lidar. Você deve lembrar que alguns países introduziram sensores de temperatura nos aeroportos, as primeiras pessoas em quarentena, enfim. Só depois que a gente foi conseguir entender, depois de muita pesquisa, depois de muito investimento, que hoje o H1N1 ele não tem uma letalidade maior, uma mortalidade maior do que os outros vírus, de influenza que a gente tem circulando. De qualquer jeito, foi um vírus novo, que 100% da população mundial era suscetível e, portanto, a ocorrência de um grande número de casos. Foi isso que a gente viu no Brasil, foi isso que a gente viu no Rio de Janeiro. Obviamente, o número de mortes elevadas, mas por conta da alta circulação do vírus, não necessariamente por conta da alta letalidade. Esse ano a gente viveu de novo um surto de H1N1, que começou em São Paulo, depois a gente teve no Rio de Janeiro, que provocou essa grande correria aos postos de vacinação, acabando com os estoques de vacina dos municípios antes. Foi a primeira vez que a gente alcançou meta de vacinação em tempo recorde contra a influenza, por conta desse surto de influenza H1N1. Mas eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, que é tão grave quanto qualquer outra influenza que a gente tem hoje aqui no Brasil. Depois de 2014 a poliomielite, 2014 também a ebola, e agora 2016 primeiro no Brasil por conta de uma epidemia de microcefalia e depois a decretação de uma emergência de saúde pública de interesse de importância internacional por conta da associação do Zika vírus com a microcefalia mais com as síndromes neurológicas agudas. Vou passar. As emergências, quando a gente vê essa questão do Regulamento Sanitário Internacional no Brasil, só para situar vocês, o ponto focal do RSI no Brasil é a Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, que é quem faz todas as comunicações aos organismos internacionais. A gente tem uma questão importante, que eu não vou entrar nesse debate com vocês aqui, mas é uma questão para quem é da vigilância, quem trabalha com vigilância, para a gente começar a pensar. Nossa vigilância epidemiológica é baseada na detecção e notificação de agravos. O que isso quer dizer? A gente não notifica a ocorrência de uma alteração de saúde, digamos assim, a não ser que isso esteja relacionado à ocorrência de surtos. O que isso quer dizer na prática? A gente notifica dengue, a gente notifica zika, a gente notifica chikungunya, a gente notifica AIDS, a gente notifica síndromes ou sinais e sintomas.
Isso tem, obviamente, algumas vantagens, que a gente tem um sistema de vigilância epidemiológica, porque a gente tem uma melhor qualidade de dados, digamos assim. Mas isso acarreta uma perda de oportunidade em alguns agravos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês agora das Olimpíadas. A gente está implantando a notificação sindrômica em estrangeiros que vêm fora do país. Não tem tempo durante o período olímpico e não tem estrutura laboratorial para a gente poder fazer o diagnóstico de todas as doenças que são de importância para a saúde pública e depois a gente fazer a notificação. Na verdade, o que interessa para a gente é a febre, nesse momento, para que a gente consiga saber se aquela febre, o que ela representa. Interessa para a gente o exantema, para poder saber se aquele exantema pode representar zika, dependendo de onde essa pessoa vem, mas ela pode representar rubéola, ele pode representar sarampo com risco de reintrodução no Rio de Janeiro, porque a gente tem bolsões suscetíveis. Interessa a síndrome neurológica e não necessariamente a meningite, porque a meningite vai demorar tempo para poder fazer o diagnóstico, ou a síndrome neurológica relacionada à zika também vai demorar tempo. Então, me interessa a síndrome neurológica. Então, é algo que a gente tem que começar a pensar para a detecção precoce de doenças de interesse à saúde pública, ou de agravos de interesse à saúde pública, uma mudança, pelo menos em algumas questões, para a vigilância por síndromes. Mas isso é uma questão que a gente precisa depois, acho que certamente a mesa vai ter uma competência para poder debater isso depois. Hoje, uma questão que mudou, e mudou bastante depois do Regulamento Sanitário Internacional, foi a questão da estruturação de equipes de resposta rápida. Hoje, o Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro e Capital tem estruturas de equipe de resposta rápida 24 horas por dia para atender qualquer emergência de saúde pública imediatamente. Isso são incorporações e melhorias que a gente fez no sistema de vigilância para poder dar conta dessas emergências de saúde pública. O diagnóstico laboratorial é uma questão extremamente importante. A Vigilância Nacional carece de plataformas laboratoriais ágeis. A gente vai testar agora, junto com a Fiocruz, uma inovação na vigilância de agravos de interesse à saúde pública agora nas Olimpíadas, que são as plataformas multiplex, em que a gente consegue fazer o diagnóstico de vários agravos com uma só amostra em pouco tempo. Então, ela roda numa plataforma de vários agravos, mas isso não é algo que está disseminado para a vigilância de uma forma geral para o país todo. Então, a gente demora muito tempo para poder ainda fazer o diagnóstico de doenças que a gente não está acostumado a lidar no dia a dia. E isso é um problema para a questão para identificação precoce dessas ameaças. Outra questão que a gente tem que melhorar no Brasil é a vigilância laboratorial. A gente, de certa forma, consegue fazer uma vigilância boa nos laboratórios de saúde pública, tanto aquele de referência nacional como de referência estadual, mas a gente tem muito pouca capacidade de fazer essa vigilância através do laboratório, por exemplo, laboratórios privados. Não há uma rotina de informação. E a gente sabe que grande parte da população utiliza os laboratórios privados para poder fazer o diagnóstico das doenças do dia a dia. E a gente perde muito essa capacidade, então é algo que o Brasil ainda precisa avançar bastante. Outras questões importantes, mas que são questões muito específicas, são os nossos sistemas de informação. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do sistema de nascidos vivos, que eu botei ali, o SINASC. Se a gente, por exemplo, pegar a nossa série de microcefalia pelo SINASC, a gente estaria hoje numa explosão muito maior de casos de microcefalia, mas não porque a gente não tinha microcefalia antes, porque o sistema de informação que a gente tem hoje não era confiável, apesar do SINASC ser muito bom, não era confiável para a gente poder pegar informações fidedignas em relação à ocorrência de microcefalia. Então, a nossa série histórica de microcefalia pelo SINASC, ela não representava efetivamente o que estava acontecendo. Da mesma forma, o SINAM, que é um sistema que a gente utiliza hoje para vigilância epidemiológica, é um sistema pouco ágil, é um sistema que necessita do preenchimento de fichas longas, a gente não consegue fazer uma notificação online e a gente teve que modificar isso tudo, vou mostrar para vocês, para poder dar conta dessa emergência da Zika, em que a gente precisava não só das informações dos hospitais públicos e das instituições públicas, mas também daqueles profissionais de consultório que precisavam de uma plataforma de informação mais ágil para a gente poder ter essa informação mais rapidamente. Entrando especificamente nas arboviroses, obviamente eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Quem é do INCA provavelmente vai dizer que o desafio do século é o câncer, a obesidade, enfim. Eu vou botar que a arbovirose é um dos desafios do novo século. É um dos desafios do novo século porque a gente, eu vou
conversar um pouco com vocês, a gente não consegue controlar o vetor há muito tempo. E a gente tem um número enorme de arboviroses com potencial, com risco para a saúde pública. Eu botei algumas do lado esquerdo e salientei algumas ali do lado direito. A dengue, que é uma velha conhecida nossa, chikungunya, que a gente vai conversar rapidamente daqui a pouco, e que, se me perguntasse o que iria acontecer no ano passado, eu diria que seria uma epidemia de chikungunya de grandes proporções aqui no estado do Rio de Janeiro. Na verdade, o Zika entrou e modificou esse cenário, mas chikungunya é um grande desafio. Oropouche, Maiara, febre amarela, a gente agora consulta a febre amarela na África e que ninguém consegue entender muito bem porque a febre amarela urbana não se implanta aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, até porque, uma vez que o vetor de transmissão é o mesmo, enfim, a gente tem suscetibilidade da população, é uma grande ameaça. Então, eu diria para vocês que as arboviroses hoje, que são essas doenças transmitidas por artrópodes, particularmente, no caso do vetor de transmissão pelos mosquitos, se constituem certamente um dos grandes desafios, não só pelo potencial de causar epidemias e casos graves, mas também pela nossa incapacidade de conseguir conter, com a tecnologia que a gente tem hoje, esses vetores de transmissão. Vamos passar? Em relação à Zika especificamente, eu tive que modificar ontem, por conta dos novos estudos que foram colocados, a gente tinha 2 vetores competentes para a transmissão do vírus Zika. O Aedes aegypti, que é um conhecido nosso, o Aedes albopictus, que também é um vetor competente para a transmissão das principais arboviroses, chikungunya. Na verdade, o Aedes albopictus foi o principal vetor de transmissão de chikungunya em alguns países da América Central. E o pernilongo agora, que aí coloca uma interrogação enorme nas nossas estratégias de contenção do Zika. Porque se efetivamente o Culex estiver relacionado à transmissão do Zika, a gente está falando de um vetor muito mais difícil de controle do que o Aedes aegypti. Mal bem, o Aedes aegypti a gente já tem uma experiência de quase 40 anos de um sucesso no controle dele, mas a gente pelo menos sabe o que tem que fazer. Em relação ao Culex, o cenário é outro. A gente está falando de um vetor que talvez mais bem adaptado ainda do que o Aedes aegypti, que não esteja só relacionado ao ambiente urbano, mas enfim, ocorre inclusive no ambiente periurbano. Especificamente em relação a Aedes, e eu acho que vale a pena a gente pontuar a necessidade da gente, nesse cenário, a gente promover investimentos importantes. A gente sabe que tem algumas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas e testadas, inclusive em institutos brasileiros, particularmente a Fiocruz. Mas a gente está falando de um vetor de transmissão extremamente competente. Um vetor que tem preferência para ambiente doméstico, reprodução em ambientes artificiais, uma capacidade impressionante de se adaptar a novos ambientes. O mosquito subtropical ou tropical, que a gente vai ver um mapa daqui a pouco, ele expande as fronteiras a cada ano, e suporta, sob a forma de ovo, temperaturas extremas. Então, é aquilo que a gente vê todo ano nas propagandas, todo dia: tem que eliminar o ovo, tem que eliminar a água parada. Mas, efetivamente, apesar de todos os esforços, eu não vou trazer para vocês os indicadores operacionais, a gente consegue reduzir o índice de infestação ao longo dos últimos anos aqui no estado do Rio de Janeiro, mas não a ponto da gente evitar epidemias importantes, quando a gente tem a introdução de um vírus, uma grande parte da população suscetível. Então, eu diria que a gente ainda carece de novas tecnologias para poder efetivamente dar conta desse vetor. Pode passar. Essa é a distribuição hoje do Aedes aegypti. Você pode ver que pega toda a faixa tropical e subtropical, se expande, inclusive agora, para os locais mais frios, mostrando uma capacidade de adaptação importante desse vetor. E para a gente não ficar sozinho nessa fragilidade que a gente tem em dar conta do vetor, na verdade ele só se expande a cada ano, e novos países a cada ano se apresentam infestados pelo Aedes aegypti. Esse é o cenário no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, mas com cenário de uma ocupação urbana muito precária, com mazelas muito importantes ainda, que fazem com que a gente tenha uma suscetibilidade muito grande, não só às arboviroses, mas epidemias de hepatite, por exemplo, como a gente teve recentemente em Angra dos Reis, enfim.
é um cenário em que toda essa estrutura urbana, com um aglomerado populacional importante. O Rio de Janeiro, hoje, o estado do Rio de Janeiro tem as cidades com maior densidade populacional do país. Enfim, é um estado pequeno, com uma população muito grande, tem todas as características de estrutura urbana, tem todas as características de clima, tem todas as características populacionais para a gente poder ter a ocorrência desse tipo de epidemia. Pode passar? Especificamente em relação à febre do Zika, eu vou passar com vocês um histórico rapidamente do que é a febre do Zika e como ela aconteceu, como ela foi descoberta e como está o cenário hoje. É um vírus, a febre do Zika é causada por um vírus Zika, um flavivírus, tem como reservatório principal os humanos e o principal modo de transmissão é a picada do mosquito infectado. Os sinais e sintomas da febre do Zika, e quando começou a febre do Zika, a gente, essa epidemia de Zika trouxe um aprendizado para a gente, é que a gente pouco sabe. Quando começou a epidemia de Zika, era o melhor dos mundos para a gente. O melhor dos mundos por quê? O Rio de Janeiro estava na iminência de uma epidemia de chikungunya, com já a identificação de alguns casos importados de chikungunya no início de 2015, a possibilidade de uma epidemia de dengue importante, alguns municípios do interior por dengue 1, tendo visto que a gente tinha bolsões ainda onde o vírus não havia circulado desde 2011, e a entrada de um vírus que causava um quadro clínico frustro, com algumas manchas vermelhas pelo corpo, um olho vermelho, uma febre baixa ou ausente, umas dorezinhas na articulação, sem relato na literatura de óbitos, com ocorrência de aumento do número de casos de síndrome de Guillain-Barré, que foi identificado na Micronésia e na Polinésia, mas mesmo assim, evento raro, para a gente era o melhor dos mundos. Sabendo que o vírus, o mosquito se infectava mal por mais de um vírus, então possivelmente a entrada do vírus Zika iria substituir na população de mosquitos, na população de vetores, os outros vírus, e a gente teria a transmissão do vírus Zika, e para a gente, em tese, seria o melhor dos cenários. Pode passar? Foi um vírus que foi descoberto em 1947, não sei se ficou pequeno para vocês verem, não sei se dá para ler. Foi descoberto em 1947, de 1952 até 1980, alguns casos esporádicos em humanos, principalmente na região da África. Em 69 a 83, o vírus Zika começa a ser detectado em mosquitos. Em 2007, tem a primeira epidemia na ilha de Iap, na Micronésia. Estima-se que até 73% da população foi infectada nessa epidemia. Então, mostrando aí uma capacidade importante de disseminação da doença em um curto período de tempo. Em 2008, eu tenho o primeiro caso de transmissão sexual do vírus Zika em um pesquisador norte-americano que infectou sua esposa depois de vídeo local em que havia transmissão do vírus. Pode passar? Em 2012 foi identificado diferentes linhagens do vírus Zika, a linhagem asiática e a linhagem africana. Em 2013 e 2014, epidemia em 4... não dá para ler, desculpa. 4 grupos de ilha do Pacífico. Em 29 de março de 2015, o Brasil notifica a ocorrência de um agregado de doenças exantemáticas. E eu posso afirmar para vocês que nós perdemos no Rio de Janeiro a oportunidade de notificar isso antes, porque a gente já tinha tido, em alguns municípios de Porciúncula, a ocorrência de alguns agregados de doença exantemática, que hoje, olhando para trás, a gente não teve a capacidade de poder fazer esse diagnóstico. Eram alguns casos o município estava sofrendo uma epidemia de dengue, parte significativa das pessoas que apresentavam esse quadro exantemático frustro tinham sorologia positiva para dengue. Isso confundiu e a gente imaginou que isso estava associado à epidemia de dengue e a gente não deu muita importância para esse evento. Mas, de qualquer forma, em 29 de março, o Brasil já notifica as ocorrências desses agregados. Em 7 de maio, o Brasil confirma a circulação do vírus Zika, e foi aí que eu fiquei muito feliz com a confirmação do vírus Zika, que o Brasil notifica, em 17 de julho de 2015, a ocorrência de alterações neurológicas associadas à infecção pelo vírus Zika. 49 casos com história de exantema são confirmados também como síndrome de Guillain-Barré. Em 30 de outubro de 2015, o Brasil notifica a ocorrência do aumento de casos de microcefalia. Pode passar. Em novembro de 2015, eu não consigo ler daqui, eu também não lembro de tudo.
a gente começa a ter a disseminação da doença para alguns países da América Central. Em 11 de setembro de 2015, o Brasil declara a epidemia de microcefalia, e foi aí que teve a decretação do estado de emergência de saúde pública no país. Em 28 de novembro de 2015, o Brasil já identifica, e aí acho que vale a pena a gente ressaltar a importância de alguns institutos de pesquisa do Nordeste, mas particularmente a Fiocruz, já rapidamente mobilizando os pesquisadores todos para começar a desenvolver e conduzir estudos nesse sentido. Em 28 de novembro de 2015, o Brasil identifica fragmentos do vírus Zika em tecidos líquidos amnióticos de um recém-nato com microcefalia. E aí a primeira relação de causalidade entre a infecção pelo vírus Zika e a ocorrência de microcefalia. Em dezembro de 2015, a confirmação de casos autóctones no Panamá, Guiana Francesa, Martinique e Porto Rico, já mostrando claramente uma disseminação do vírus Zika para os países da América Central. Em 7 de janeiro de 2016, uma das primeiras evidências que, para além da microcefalia, outras alterações congênitas poderiam estar associadas ao vírus Zika, são identificadas malformações oculares em 3 recém-natos com microcefalia. Em 22 de janeiro de 2015, o Brasil informa a ocorrência de 1.708 casos de síndrome de Guillain-Barré notificados por unidades hospitalares. A maioria dos casos ocorrendo em locais com circulação concomitante de Zika, chikungunya e dengue, reforçando a teoria de que a circulação concomitante de Zika e dengue ou infecções sucessivas de Zika e dengue aumentam de forma significativa o risco de ocorrência de síndrome de Guillain-Barré. Pode passar? Em 27 de janeiro de 2015, então, essa associação se torna mais forte, da ocorrência sucessiva dessas duas infecções, através de estudos retrospectivos da Polinésia Francesa, que reviram seus dados e viram que parte significativa dos casos de síndrome de Guillain-Barré ocorreram lá, e eles reportaram o aumento de 30 vezes nos casos de síndrome de Guillain-Barré, estavam associados a infecções sucessivas por dengue e Zika. Em 1º de fevereiro de 2015, então, a OMS declara que a associação de Zika, microcefalia e síndromes neurológicas agudas é uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Isso, obviamente, tem uma importância grande para além do Brasil. O Brasil já vinha concentrando os esforços no sentido de conduzir linhas de pesquisa, de aumentar o financiamento para a questão da pesquisa do vírus Zika, mas aí, a partir daí a gente começa a ter um esforço mundial mais concentrado nesse sentido. Em 4 de fevereiro de 2016, o Brasil confirma um caso de infecção pelo vírus Zika através da difusão sanguínea. Pode passar? Qual é o panorama, então, hoje da infecção pelo vírus Zika no mundo? Até o dia 20 de julho de 2016, 65 países e territórios já relataram casos autóctones de infecção pelo vírus Zika. Eu queria que vocês guardassem esse número, porque depois eu acho que a gente tem que fazer uma discussão sobre o que isso significa à luz das recomendações da OMS hoje, que eu vou mostrar algumas para vocês mais no final. Hoje, a gente está falando que de um ano para cá, a gente saiu de uma epidemia aqui no Brasil para 65 países e territórios com casos autóctones de infecção por vírus Zika. 11 países já notificaram a ocorrência de casos por transmissão sexual, 13 países já notificaram casos de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso central associadas à infecção por vírus Zika, e 15 países já reportaram aumento da incidência de síndrome de Guillain-Barré ou a confirmação de síndrome de Guillain-Barré associado ao vírus Zika. Esse é o panorama mundial. Pode passar? Próximo. E essa daí é a distribuição mundial da confirmação de infecção pelo vírus Zika de 2007 a 2016, mostrando claramente uma expansão da infecção pelo vírus Zika para os países da América do Sul e da América Central nesse período de 12 meses. A gente começou na África, mas logo depois a gente teve a primeira epidemia no Brasil e a disseminação rápida, expansão rápida para os países da América Central e da América do Sul. Pode passar? O que é essa emergência de saúde pública no Brasil? Essa epidemia de microcefalia associada ao vírus Zika. Pode passar? A gente está falando de uma emergência que tem alguns pilares. Um deles é a vigilância e controle da infecção pelo vírus Zika. Nesse pilar,
estão incluídos a questão da mobilização e controle do vetor, a vigilância da síndrome exantemática gestante, considerando que o grande marcador da infecção pelo vírus Zika é o exantema, mesmo sabendo que parte importante das infecções são assintomáticas, mas de qualquer jeito o grande marcador da infecção pelo vírus Zika é o exantema, a vigilância da microcefalia ou da infecção congênita, a vigilância das síndromes neurológicas agudas associadas ao exantema e a vigilância da febre do Zika na população geral. Então, para a própria vigilância, a epidemia de Zika ela trouxe novos desafios importantes que a gente teve que adaptar de forma completamente diferente da nossa vigilância epidemiológica tradicional. Um outro pilar dessa emergência de saúde pública é a questão da assistência às famílias e às crianças com microcefalia. A gente está falando de uma rede que já era uma rede sobrecarregada e que já tinha dificuldade de lidar com a ocorrência dentro do padrão atual de casos ou de síndrome neurológica, ou de malformações, ou de comprometimento cognitivo, enfim. Então trouxe a necessidade da gente estruturar uma rede de diagnóstico. Não é fácil fazer o diagnóstico da infecção congênita associada ao Zika vírus, é um desafio enorme, requer exames laboratoriais, requer exames de imagem importantes, requer especialistas disponíveis. A estruturação da rede de segmento e de reabilitação das crianças, considerando que a identificação precoce e o início da estimulação precoce são essenciais para a gente poder melhorar o prognóstico de médio e longo prazo das crianças. A estruturação de uma rede de proteção social. Eu não trouxe, a gente tinha uma apresentação da assistência social mostrando a verdadeira caos que é para o familiar, para famílias eventualmente já desestruturadas, terem que uma criança com microcefalia que requer, às vezes mesmo ela estando dentro do serviço, essa criança tem que ir várias vezes à consulta, enfim, não são poucos os casos em que a mãe tem que abandonar o emprego para poder levar essas crianças, enfim. A necessidade da gente estruturar a rede de proteção social é uma das questões importantes também dessa situação no Brasil hoje. E o terceiro grande pilar é a questão da pesquisa e inovação tecnológica. Eu vou focar, até porque é a área que eu entendo e que eu trabalho, na questão das vigilâncias e apresentar os dados para vocês. E depois, acho que com a mesa de especialistas, a gente pode, eventualmente, aprofundar as nossas questões. Pode passar? Então, a primeira questão é a vigilância da síndrome exantemática gestante. O exantema é disparado o principal sinal e sintoma, o principal sinal associado à infecção pelo vírus Zika. O Rio de Janeiro ele foi o primeiro estado a tornar a notificação obrigatória do exantema gestante. Isso fez com que a gente hoje tenha um número muito grande de casos notificados e com exame laboratorial, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Até o dia 16 de julho, para vocês terem uma ideia, isso dá uma dimensão para a gente de quão intensa foi a transmissão do vírus Zika no Rio de Janeiro. A gente tem, para vocês terem uma ideia, são cerca de 180 mil gestantes por ano que a gente tem no Rio de Janeiro. A gente está falando dessas 180 mil, 10 mil foram notificadas com exantema. Em se confirmando o grande número de casos assintomáticos relacionados à infecção pelo vírus Zika, é de supor que parte importante dessas gestantes tiveram contato com o vírus. A gente tem uma questão na vigilância da síndrome exantemática, que a plataforma laboratorial que a gente usa para diagnóstico hoje é o PCR em tempo real, e que no começo a gente estava trabalhando com 2 amostras por gestante de soro e urina. Pode passar? Próximo. Esses são os dados que a gente tem das síndromes exantemáticas em gestantes. Eu botei por semana epidemiológica ali, está pequenininho, mas assim, a gente vem caindo. Há uma tendência de queda do número de novos casos desde fevereiro desse ano. Isso é bom ou ruim? Isso, de certa forma, corrobora a tese de que a gente teve uma grande circulação no ano passado, e que, na verdade, essa circulação que a gente teve nesse ano possivelmente já é uma segunda onda de transmissão. Por um lado é bom, mostrando já uma diminuição da intensidade de transmissão do vírus. Por outro lado, a gente espera a segunda onda de microcefalia, possivelmente no final do ano. O que a gente teve de microcefalia a partir de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro,
possivelmente foram os casos de microcefalias associados à primeira onda de transmissão que aconteceu no ano passado e que a gente não conseguiu detectar. Isso estava misturado com a epidemia de dengue em diversos municípios. Então é possível, os dados do Estado do Rio de Janeiro, os dados do município do Rio de Janeiro apontam para a possibilidade de uma segunda onda de ocorrência de microcefalia associada a essa segunda onda de Zika no segundo semestre desse ano. Pode passar. E se a gente vê os dados laboratoriais, preocupam. Dessas 10 mil gestantes, considerando que é um teste, de certa forma, complexo, que a janela de oportunidade para a gente poder fazer a detecção do vírus é relativamente pequena, a gente está com 25% de positividade dessas gestantes. A gente está falando em torno de 3 mil gestantes com diagnóstico confirmado por PCR de infecção por Zika. Isso é um número importante, mostra e evidencia a circulação intensa do vírus no estado do Rio de Janeiro. A outra questão é a vigilância da febre do Zika na população geral. A vigilância da febre do Zika na população geral é algo mais nova, foi uma notificação obrigatória só a partir de fevereiro de 2016. É muito difícil fazer essa vigilância, porque a gente não tem laboratório para tudo. Os sinais e sintomas, eles quando são muito típicos, eu consigo saber se é dengue, chikungunya ou Zika. Mas existe um bolo de pessoas ali no meio que tem sinais e sintomas, às vezes não tão característicos, que é muito difícil o profissional da ponta efetivamente saber se é dengue, Zika ou chikungunya. Às vezes é uma dengue com uma febre um pouco mais baixa, mais associada ao exantema, é difícil você caracterizar se aquele exantema é precoce ou tardio, às vezes você não consegue coletar a história de forma adequada, enfim. A vigilância da febre do Zika, ela se confunde com a vigilância da dengue, que se confunde com a vigilância do chikungunya, e certamente nossos números eles não estão tão confiáveis, porque a gente não tem hoje como fazer confirmação laboratorial do Zika, porque a gente não tem hoje um teste barato, acessível, de fácil utilização. Os testes são realizados em laboratórios de referência. A gente utiliza como definição de casos de pacientes que têm exantema, mácula papular, associada a febre, epidemia conjuntival, poliartralgia, dengue periarticular. Dengue causa exantema, chikungunya causa menos, mas causa, febre, dengue causa, chikungunya causa, epidemia conjuntival, eventualmente uma pessoa com febre pode confundir o profissional de saúde. A poliartralgia está presente tanto na dengue como na Zika como na chikungunya, em maior ou menor intensidade, enfim, mas isso mostra de certa forma que essa vigilância não é simples. Pode passar? Próximo. Esses são os casos de Zika. Eu trouxe também o gráfico de dengue e chikungunya para vocês terem uma ideia. O fato da gente ter caído a transmissão de Zika no estado do Rio de Janeiro, a gente já começou um ano muito alto. Então, mostrando que certamente essa primeira onda ocorreu no ano passado, mas é uma tendência de queda desde de fevereiro. É possível, eu não tenho como afirmar, eu escrevo para a mesa, é possível que a gente já venha a ter uma segunda onda de Zika, na verdade uma terceira onda bem mais baixa. É possível que parte importante da população já esteja imunizada pelo vírus Zika, apesar da gente não ter certeza como é essa questão desse padrão de imunização pelo Zika. Mas tudo leva a crer que a gente não terá uma nova onda epidêmica no ano que vem de Zika importante. Não pela nossa grande capacidade de controlar o vetor, mas porque é possível que a gente já não tenha pessoas suscetíveis suficientes para poder sustentar uma transmissão importante em altas taxas. A gente já teve notificado esse ano 58.647 casos, com uma taxa de incidência de 354,4 por 100 mil habitantes. É uma taxa de incidência elevada. Para dengue, extrapolando para dengue, a gente já considera uma alta taxa de incidência acumulada acima de 300 casos por 100 mil habitantes. Esses são os casos de dengue. A gente perdeu completamente a nossa capacidade de fazer uma avaliação. A gente não faz diagnóstico laboratorial para todos os casos de dengue que são notificados. Certamente vários casos de dengue, de Zika, estão dentro desse gráfico. Por que eu digo isso com algum grau de certeza? Foi a primeira epidemia de dengue que a gente teve uma taxa de letalidade muito, muito, muito baixa. Geralmente a gente tem um óbito para cada 1.000 ou 2.000 casos notificados. Esse ano,
Com 72.665 casos notificados, até agora a gente confirmou 2 óbitos de dengue. Poderia estar dizendo para vocês que a gente organizou muito bem o sistema de assistência e ninguém morreu de dengue, mas não é verdade. Obviamente, a gente tem dentro desses casos notificados de dengue alguns pacientes de Zika, e a partir daí a gente vai ter todo um trabalho para poder limpar esse banco com algumas análises laboratoriais, agora da frente para trás, para a gente poder entender esse cenário. Mas certamente, parte significativa dos casos de dengue notificados, na verdade, era Zika. Pode passar. E chikungunya. Chikungunya, se vocês verem esse gráfico, é muito sutil, não dá para afirmar, mas chikungunya perde força muito mais tardiamente do que Zika e dengue, mostrando que há uma tendência dele se sustentar até o final do ano e iniciar o ano que vem com uma transmissão mais intensa. O gráfico de chikungunya, com esse decréscimo mais tardio, e esse decréscimo por conta do padrão de temperatura, certamente, ele lembra os anos pré-epidêmicos de dengue de 2007, 2010 e 2001. É um gráfico que se assemelha muito a isso. Então, eu estou apostando para o ano que vem numa primeira onda de chikungunya aqui no estado do Rio de Janeiro, diferente do que deve acontecer em outros estados como São Paulo e Minas Gerais, que não tiveram uma circulação importante de Zika nesse ano, que possivelmente a Zika vai ser uma questão importante para eles em 2017. Então, se pudesse chutar um cenário, é o que está acontecendo hoje no Nordeste, circulação importante já de chikungunya logo depois da Zika. O estado do Rio de Janeiro foi o primeiro estado da região sul-sudeste a ter transmissões de Zika, já no ano passado, abrindo espaço tanto no vetor para a introdução e circulação de chikungunya, considerando que 100% hoje da população é suscetível e, portanto, a questão do padrão imunológico da população sustenta e corrobora essa teoria. Pode passar. Esses são os municípios que a gente tem hoje casos confirmados de Zika. Então, eu posso dizer para vocês que a gente tem Zika em 100% praticamente dos municípios. Os municípios que a gente tem em branco são municípios pequenos, às vezes por questão de fluxo, mas hoje o vírus Zika é uma realidade para 100% dos municípios. Pode passar. Esse é a taxa de incidência de chikungunya e Zika no país todo. Eu frisei chikungunya porque depois de sair de uma epidemia de Zika, que começou na região Nordeste, a região Nordeste agora vive alta taxa de incidência de chikungunya. E a febre do Zika começa agora a aumentar na região Centro-Oeste, vindo para a região do Sudeste, particularmente em Minas Gerais. Então, a tendência é essa, região Norte, região Nordeste e Rio de Janeiro, uma terceira onda de Zika vírus, e o restante do país começando a primeira ou segunda onda de Zika vírus. E a gente com risco maior de chikungunya. A outra questão é a vigilância da microcefalia, associada às infecções congênitas. É uma vigilância muito difícil, retrospectiva. A gente já tem grande dificuldade de identificar a presença de vírus na grande maioria dos recém-natos. É uma confirmação de casos que depende de disponibilidade de exames laboratoriais, que às vezes não estão disponíveis na rede. A ultrassonografia transfrontalera, por exemplo, não é uma realidade para todos os municípios. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética para crianças também não. Depende da avaliação de especialistas, então não é qualquer local que dispõe desses especialistas para poder fazer um diagnóstico adequado desses casos e, consequentemente, o fechamento desses casos. PCR de Zika ele é negativo na imensa maioria dos casos, uma limitação do método, obviamente, quando eu identifico na microcefalia, na grande maioria dos casos, essa infecção ocorreu só durante a gestação, várias semanas atrás. Então, pela própria limitação do método, pela janela de oportunidade, esses exames dão negativos, e a gente não tem uma série histórica confiável de microcefalia. Pode passar? Próximo. Eu estava colocando para vocês, se a gente pegar pelos sinais, que é o sistema de nascidos vivos, a gente tinha 8 casos de microcefalia, a gente sabe que isso não é realidade. Então, até para poder dimensionar o tamanho do número desses casos de microcefalia, a gente tem dificuldade, considerando que a gente não tem uma série histórica confiável através dos sistemas de informação. A gente teve até, no Rio de Janeiro, até 16 de julho de 2016, 578 casos de microcefalia notificados.
175 foram descartados para infecção congênita ou não era microcefalia. A gente está contabilizando aqui só os casos de infecção congênita. Eventualmente, casos de microcefalia associados a síndromes, a gente não é objeto dessa vigilância. 87 casos confirmados, e do total de casos confirmados, 30 óbitos. Estou querendo dizer para vocês que é importante esse número. Apesar da microcefalia ser muito grave, em parte significativa das crianças, apesar do comprometimento do tecido nervoso ser importante, da gente ter, eventualmente, alguns casos de lisocefalia, alterações oculares, alterações inclusive articulares, o número de óbitos, quando a gente compara com a gravidade das lesões, ele é pequeno, relativamente pequeno. O que isso quer dizer? Parte significativa dessas crianças que nascem com alterações neurológicas associadas ao Zika vírus vão sobreviver, com maior ou menor comprometimento, mas vão sobreviver. Necessitando ou requerendo do sistema público uma organização muito grande para poder dar conta dessas crianças. Então, o Brasil, a gente viveu uma epidemia no Nordeste, está vivendo uma epidemia no Rio de Janeiro, de microcefalia, mas o Brasil vai ter que começar a se preparar mais ainda para poder dar conta desse grande número de crianças que vão utilizar o serviço de saúde, porque não vão ao óbito. Vai passar. Esses são os casos de microcefalia confirmados por semana epidemiológica, mostrando, por semana epidemiológica de nascimento, mostrando que a primeira onda, no início do final do ano passado, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro desse ano, já começa agora a aumentar o número de casos de microcefalia correspondente à segunda onda de Zika. Então, a gente já está vendo hoje no sistema de vigilância o aumento do número de casos novamente de microcefalia em patamares menores. A segunda onda tende a ser em patamar menor do que a primeira, mas a gente já está vendo o aumento do número de casos de microcefalia novamente. Eu já estou terminando. Essa vigilância da microcefalia no Brasil, mostrando para vocês que os casos ainda estão restritos muito à região Nordeste e à região do Rio de Janeiro. São 8.571 casos notificados em 1.545 municípios. Pode passar. Próximo. A vigilância das síndromes neurológicas pós-exantema, a gente tem muito pouco número, notificações obrigatórias aqui no Rio de Janeiro só. O Rio de Janeiro tomou a iniciativa de tornar obrigatória a notificação de qualquer síndrome neurológica associada a exantema. Nós tivemos também uma vigilância retrospectiva. Os casos de síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, são eventos tardios, que acontecem 30, 45, 60 dias após a infecção inicial. A gente já também tem dificuldade de encontrar presença do vírus nessas pessoas, e a gente também não tem uma série de histórias confiáveis. Pode passar. Qual é o estado da arte atual? E aí as provocações que eu trago para o debate depois da mesa, para a gente poder... a gente não tem resposta para muitas das questões. Porque a gente tem um vínculo epidemiológico robusto entre a circulação de vírus Zika e a infecção congênita de síndrome de Guillain-Barré, mas os estudos ainda têm que ser aprofundados para poder entender que vínculo é esse, qual a intensidade desse vínculo e que fatores associados podem estar relacionados a isso. A gente sabe que a grande maioria das gestantes que têm infecção pelo Zika vírus não há comprometimento do recém-nato, então que outros fatores podem estar associados à ocorrência dessas alterações neurológicas dos recém-natos, à ocorrência das síndromes neurológicas, particularmente a síndrome de Guillain-Barré. A gente pode confirmar essa associação entre infecções de dengue e Zika vírus, que outros fatores podem estar associados a esse aumento de síndrome de Guillain-Barré, considerando também que a grande maioria das pessoas que têm infecção pelo Zika vírus não desenvolve qualquer sinal ou sintoma neurológico e que conseguem ter a morbidade na população geral, ele é baixíssimo do Zika. A mortalidade, a gente não teve absolutamente nenhum óbito relacionado ao Zika vírus, que a gente teve foi algum óbito relacionado à síndrome de Guillain-Barré, possivelmente associado ao Zika vírus, mas a gente não teve nenhum óbito na população geral. Então, a gente tem que entender melhor essas relações. A gente tem inúmeras lacunas no conhecimento sobre os mecanismos relacionados à ocorrência da microcefalia de infecção congênita, os fatores associados à idade gestacional. Será que primeiro e segundo trimestre de gestação só? Terceiro trimestre pode estar associado a algum tipo de comprometimento com o recém-nato? Existe alguma relação entre carga viral do Zika no organismo materno e
e a ocorrência dessas alterações do recém-nato. Existe risco em assintomáticos, quer dizer, a gestante que não desenvolveu sinais e sintoma nenhum de Zika, mas que teve a infecção, teve a presença do vírus no organismo, pode estar relacionado à ocorrência de microcefalia ou ocorrência de alterações neurológicas. A gente tem lacunas ainda relacionadas às formas de transmissão, a importância da transmissão sexual, a questão do vetor, outros mosquitos, como foi colocado agora, com a pesquisa recente da Fiocruz. O Culex, ele é competente para poder transmitir o Zika vírus. Qual a importância da questão da transmissão vertical e da questão da transmissão transfusional? Será que vamos testar todas as transfusões para Zika antes de fazer isso? É relevante em termos de risco de ocorrência de complicações? Pode passar. A gente não tem plataformas laboratoriais de baixo custo e alta eficácia diagnóstica. A gente não sequer tem hoje um teste sorológico ainda confiável. A gente não tem teste rápido ainda. Os testes que a gente tem sorológicos, até onde eu sei, ainda não fornecem um diagnóstico adequado. A gente ainda não tem um impacto mensurado nas economias locais. Eu vou mostrar para vocês a recomendação da OMS daqui a pouco. A recomendação da OMS é que grávida não venha para o país com transmissão de Zika. Então, e que se as pessoas engravidarem, se as pessoas vierem para cá, que não engravidem nos meses subsequentes à sua visita. Quer dizer, ninguém mais vai para a lua de mel no Caribe, no Rio de Janeiro, porque, enfim, até que ponto essas lacunas de conhecimento geram isso? E que impactam economias, obviamente, afetando o fluxo de turistas. A necessidade de estruturar a vigilância para a detecção precoce de agravo de interesse de saúde pública, vigilância sindrômica, uma vigilância mais ativa em estrangeiros, a estruturação de rotinas e plataformas laboratoriais para o diagnóstico dessas doenças estrangeiras, estruturar a assistência às crianças com infecção congênita e garantir um adequado suporte social às suas famílias. E as lacunas de conhecimento geram dúvidas em relação à saúde sexual e reprodutiva, a questão do aborto e o debate em relação à legalização do aborto para grávidas com vírus Zika está na mídia o tempo todo. Cientistas que pedem cancelamento das Olimpíadas do vírus Zika. A questão da própria saúde sexual, eu conheço inúmeras pessoas, até que eu faço um consultório ainda, que congelaram óvulo por conta da questão do vírus Zika, que não engravidaram no ano passado, enfim. Vai passar? O surto que faz 4 países da América Latina recomendar evitar gravidez. A gente está falando do governo recomendar para a sua população que não engravida. Alguns estudos já mostram que o vírus Zika começa a prejudicar o turismo no Brasil. Vai passar. Próximo. E a recomendação da OMS, entrarem no site da Organização Mundial de Saúde. Se você está grávida e mora em área que não tem Zika, evite viajar para locais com Zika. Então, a gente está falando de grávidas que não vão poder viajar hoje para mais de 60 países, porque tem Zika. Eu não estou entrando no mérito se a recomendação está correta ou não. Estou falando que essas lacunas que a gente tem em relação ao conhecimento geram um impacto importante para a vida das pessoas. Pode passar. E o que eu faço se eu viajar para um local que tenha, se eu pegar Zika no local que eu viajei? Evitar, por exemplo, a relação sexual sem preservativo com sua parceira por 4 meses, engravidar, enfim. São debates que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que aprimorar o conhecimento para a gente poder, inclusive, cumprir nossa missão, que é de orientar a população de forma adequada em relação aos efetivos riscos que essas doenças, não só a Zika, mas chikungunya, dengue, enfim, todas as outras doenças podem trazer para essa população. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu não vou passar para vocês os assuntos de ressonância, isso é uma questão muito específica. Eu queria agradecer muito o convite. Eu espero que eu tenha contribuído para melhorar um pouquinho e trocar essas experiências com vocês. Mais uma vez agradecer a possibilidade de estar aqui hoje com vocês. Obrigado.